Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, papai querido, e ao forte e valente, ó papai, estamos aqui em tua presença. Tu disseste, invoca o meu nome, e nós estamos aqui invocando, papai, invocando o teu nome, papai, porque queremos entender, compreender, papai. Não tememos a essas aves impuras, papai, pois confiamos na tua palavra, pois a tua palavra nos mostra que somos mais do que vencedores, pois o que está em nós é uma parte de ti, papai. Nós somos teus filhos, estamos aqui, papai, querendo compreender o segredo. Não deixe nada, papai, venha nos atrapalhar, venha nos incomodar. Pedimos, papai, Yauxa, pedimos a ti, papai, venha repreender tudo aquilo que venha nos atrapalhar, nos incomodar, papai. E pedimos a ti, traga em segurança as tuas pedrinhas, papai, as quais têm o desejo de vir para perto, para ouvir de perto. Pedimos a ti e pedimos que venha tomar esse lugar e venha repreender todo o mal, toda potestade, todo espírito que venha querer nos atrapalhar. Clamamos a ti neste momento. Clamamos a ti porque somos os teus pequeninos, papai. Somos dependentes de ti. E assim seja feito a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. A paz do papai Yauxa Machia seja com todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião, dia 24 de setembro de 2022. Começamos novamente porque o áudio apagou, mas vamos adiante, porque o que está em nós é muito maior, irmão, é o espírito de Yau. E Yau não nos deu que um espírito de covardia, não nos deu um espírito de covardia, entende? E Yau, ele deixa bem claro lá em Hebreus. Vamos abrir lá em Hebreus. Nós não podemos esmorecer. Em Hebreus 10, página 2096. 10:36 fala assim, ó. Hebreus 10:36 fala assim, de fato. Hebreus 10:36, de fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprir a vontade de Yau, e alcançar o que ele prometeu, porque ainda muito pouco tempo, aquele que vem chegará, e ele não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. E nós não podemos o que, irmão?
esmorecer por conta das dificuldades da vida. Pelo contrário, temos que ser o quê? Perseverantes. Perseverantes, porque Filadélfia é perseverante. Não dá ouvido a Satanás, entende? Porque Satanás, ele é preguiçoso, mentiroso. E todos que caíram na lábia dele foram o quê? Lançados fora do reino. Todos foram lançados fora do reino. Todos foram lançados. E a palavra fala. Vamos voltar lá em Lucas. Lucas 6. Página 1700. Por quê, irmão? Ele se agrada daquele que vai o quê? Adiante. Já o Paulo fala, corra de uma maneira que consiga alcançar o que? O prêmio. 1799. Em Lucas 6, qual que é a página, irmã? 1799. Lucas 6, 47. Lucas 6, 47. Lucas 6, 47. Fala assim: se alguém vem a mim, escuta minha palavra e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparável. Assemelhasse ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. E nós vemos, irmão, quando remete ao monte de Sião, fala: aqueles que confiam em Yahweh é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque é semelhante àquele que cavou, que foi o mais profundo, conforme 1 Coríntios. Vamos abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 2. 1995. E nós vemos, irmãos, que Micaial, ele corre e os tornozelos não torce. Não torce, não se desloca. E você pega aqui em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 10. Aí fala sobre aqueles segredos escondidos, que é revelado só aos pequeninos. E aqui em 1 Coríntios 2, 10 fala: a nós, porém, Yahweh revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Yahweh. Vai até o mais profundo, cava até o mais profundo para compreender o que? O segredo, a vontade, os propósitos, o projeto de Yahweh. E é nos revelado através do Espírito. E o Espírito compartilha esse segredo com seus filhos. E quando você volta lá em Lucas 6, Lucas 6, 1. Não, Lucas 6, 46. Lucas 6, 48. Fala assim: assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. É semelhante ao monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aonde que está essa passagem? Lá em Salmo 125. E você vê que fala, assemelha a esse também como monte, como a montanha de Sião. E quando você vai lá em Salmos
Vamos abrir lá em Salmos, irmão. Salmos 68. O irmão Marcos Beethoven leu ontem. Salmos 68. Página 932. 931. Fala aqui, ó, Salmo 68, 16. Fala assim, ó montanha de montanha de Bazar, Bassar, Bazã, isso. Montanha de Bazã. Gratidão, irmã. Montanha elevada, montanha de Bazã. Ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha em que Iau quis habitar? Iau nela residirá perpetuamente. Viu? Que havia outras montanhas invejando aquela montanha que Iau decidiu residir, revelar nela. Uma representação do quê? Uma representação daqueles que invejaram Micaial. Por quê? Porque Micaial se agradou de Iau se agradou de Micaial. Porque Micaial é semelhante ao monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o monte de Sião é herança de Micaial. E quando você pega aqui, irmão, fala assim, ó montanha de Bazã. Montanha elevada, montanha de Bazã. Ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha em que Iau quis habitar? Qual montanha? Aquela montanha que não se abala, mas permanece para sempre. E quando você pega lá, irmãos, em Apocalipse 8, você vê que uma montanha incandescente foi lançada fora, porque deu ouvido para Satanás. Fala sobre uma montanha incandescente sendo lançada fora, uma representação do que? Do rei do abismo, que foi lançado fora. Foi lançado fora porque deu ouvido a Satanás. E quando você pega, por quê? Porque invejou a montanha em que Iau quis o quê? Quis morar, habitar. Porque as montanhas é uma representação também do quê? Dos primogênitos, daqueles que habitam no primogênito, que habitam no monte Sião. Por isso que é relatado como montanha. Por que vocês invejam a montanha que eu quis habitar? E quando você pega aqui em Apocalipse 8, Apocalipse 8. Aí fala assim, e o segundo anjo tocou, e algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído. Viu que essa montanha incandescente foi lançada, e nós sabemos as criaturas que foi criada no mar. Qual que foi as criaturas que foi criada no mar? Os querubins se uniram, desceu, abandonou a sua morada e foi o que? Após outra. E você vê que algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Foi lançado no mar, foi o que? Após outro. Foi lançado fora e foi habitar com o quê? Foi habitar com as criaturas que viviam no mar. Porque deu ouvido a Satanás, e todos aqueles que acompanharam Abaddon
foram que lançados, e fala que foi destruído, foi queimado. Por isso que quando você pega ainda aqui, ó, no 6 fala assim: os 7 anjos munidos com as 7 trombetas se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou, caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturado com sangue. Uma terça parte da terra se queimou. Um terço das árvores se queimou. E toda a vegetação verde se queimou. E nós pega lá em Ezequiel 5, aqueles que foram queimados. Aí fala assim: o segundo anjo tocou, algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue por conta dessa montanha. E foi lançada no mar, uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído, porque deu ouvido a Lúcifer. Foi após outro. E quando fala montanha, está representando o quê? Aqueles primogênitos. Exatamente. Mas quando fala montanha, por isso que fala, ó montanha, por que vocês invejam aquela montanha que eu quis o quê? Habitar? Porque quando você pega, fala assim, ao homem semelhante. Quem que é semelhante a Yalcha, papai Yalcha? Micael. Por isso que Micael significa o quê? Semelhante a Ial. Semelhante a Ial. E a palavra fala, aquele que confia em Ial é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E fala que aquele homem que cavou profundo, ele não se abala, ele permanece para sempre. Por isso que hoje, irmão, por isso que quando nós pega Mateus, vamos dar uma lida em Mateus, só para nós ver o que Satanás, ele quis fazer. Quando você pega aqui Mateus 17. Não. Posso ler só um versículo aqui? Isaías 14, 13, ele fala: subirei até o céu, acima das estrelas de alto, colocarei meu trono e estabelecerei na montanha da Assembleia. Na montanha da Assembleia, viu? Mostrando que as montanhas referem o quê? Os primogênitos. E quando você pega aqui, irmãos, em Mateus, isso aqui é só para mostrar, porque nós vamos ver em Lucas também. Vamos ver como que está em Mateus e como que está em Lucas. 1735. Isso. Aqui, ó, Mateus 17. Isso aqui, irmão, é só para mostrar. Por quê? Porque Satanás, ele é o quê? Ele é destruidor. Ele quer destruir. É o que nós falamos aonde? Aonde que nós lemos que é uma palavra que conduz à destruição? 1 Coríntios 2, 6. Isso. Sabedoria e testemunho dos príncipes. Lê aí, irmã. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é desse mundo nem dos príncipes desse mundo, voltados à destruição. Voltado à destruição, porque os principados que estão lá em cima, ele induz o que? A destruição, a destruir o que? A perfeição, a criação. Entende? Ele tenta, mas ele não passa de um fracassado, um derrotado, porque ele é preguiçoso. Entende? E ele, você vê que ele planeja, mas vai ser pego na própria armadilha. E quando você pega aqui Mateus 17, você vê que o prazer dele era o que? Destruir a montanha, as montanhas, porque as montanhas representam o que? Os primogênitos. E quando você pega aqui, irmão, Mateus 17, 20, fala assim, e aqui é Jesus mesmo,
Porque que estava sendo compartilhado o quê? O espírito do erro. Aí fala assim, e Jesus respondendo-lhe, por causa da fraqueza da vossa fé, e Jesus lhe responde, por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporte daqui para lá, e lança e transportará, e nada vos será impossível. Viu? Querendo lançar, induzir as montanhas, lançar as montanhas por terra, destruir. Isso porque ele já tinha feito isso com aqueles que deram ouvido a ele, aqueles que acompanharam o quê? Abaddon. Você vê que as montanhas, elas o quê? Elas tiveram inveja da montanha que não se abala, mas permanece para sempre. Elas tiveram inveja, e aquela inveja foi colocada no coração delas devido a Satanás, Lúcifer, que colocou no coração deles essa inveja, porque eles adornavam Lúcifer, eles se alimentavam de Lúcifer, e eles foram lançados fora. E quando você pega essa passagem aqui, aí nós vemos que aqui em Mateus, você vê que Mateus fala o quê? Que é necessário um pouco de fé para lançar o que? A montanha, porque o que Satanás ele pretende? Em destruir a montanha, que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso que ele fala aqui, ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporte daqui para lá, e ela transportará, e nada vos será impossível. Viu? Mentiroso? É só ter um pouco de fé que logo essa montanha que é enxergada como inabalável vai se abalar, mas não vai, irmãos, não vai. E quem vai ser arrancado de lá e vai ser plantado no mar vai ser Satanás. Lá em Lucas 17, aí nós vai lá em Lucas 17. Viu a luta, irmão? A luta do Espírito. A luta do Espírito, porque Satanás queria uma criatura, irmão, querendo tomar o reino. 1819. E ele vai ser o quê? Esmagado. 1820. Destruído. Lucas 17. Aqui, ó, Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. Lucas 17, 5 fala assim: e os apóstolos disseram, mestre, aumente em nós a fé. E o mestre lhe respondeu, com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se disseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedecerá, porque nós vamos subir, vai falar, sai daqui, vai lá para o seu abominação, vai lá para o seu santuário abominar, vai lá que é o seu lugar, lá em Babilônia, viu? Arranca-te daqui e vai para onde? Vai ser plantado no mar. E aqui quando fala no mar, irmão, está remetendo o quê? Tá? Hoje nós entendemos o que representa o mar. Exatamente, aonde que se encontra? Não, aonde que se encontra? Na terra, em Babilônia. Quando você pega essa multidão que acompanha Babilônia, acompanha Zeus, e fala arranca-te e lança-te no mar. Por isso que fala que é necessário o que? A fé que está sendo nos dada, irmã, é a fé necessária de subir e mandar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ser lançada
por terra. E o pouco de fé que está sendo compartilhada conosco já é o necessário. Já é o necessário. E aqui fala, Lucas 17,5. E os apóstolos disseram ao mestre: aumente em nós a fé. E o mestre lhe respondeu: qual a fé que tendes? Como um grão de mostarda. Se disseis a esta moreira, viu? A moreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Porque é o que vai acontecer. Nós vamos subir e a fé que está sendo nos dada, irmão, já é necessário de arrancar Lúcifer de ir lá e falar: replanta-te em Babilônia. E quando você pega Davi, irmão, a moreira, quando você pega aqui a moreira, aí você vai lá em deixa eu ver aqui, irmãos. Primeira. Primeiras Crônicas 14:15. Por quê, irmãos? Porque Satanás, ele sempre quis o quê? Abalar aquele que foi o quê? Foi alicerçado, foi instruído. Entende? Que o próprio Monte de Sião o representa. Por isso que fala, ao Monte de Sião, aqueles que confiam em Yahweh é como um Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas permanece para sempre. E o Monte de Sião é semelhante àquele que é semelhante a Papai Alcha. Primeiras Crônicas 568. 14:15. Aí fala aqui, ó, Primeiras Crônicas 15, Primeira Crônicas 14:15, fala assim: e quando ouvires um ruído de passos no alto das amoeiras, viu? A fé que está sendo te dada, se você disser a essa amoeira, lança-te daqui e seja replantada no mar, ela vos obedecerá. Porque essa amoeira representa o quê? Representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Representa Lúcifer. E Lúcifer, ele queria o quê? Induzir ao povo a destruir o quê? A montanha sagrada de Iau, a qual Iau quis o quê? Habitar. Por isso que Mateus fala: arranque-te essa montanha e lança-te daqui. Porque realmente ele fez isso, mas ele fez com quem? Fez com Abadom e seus seguidores. Fez com Abadom e seus seguidores. Mas há a montanha que é inabalável. Inabalável. Por isso que nós hoje vemos, porque fala Mateus montanha. Porque Mateus é inspirado por quem, irmã Delminha?
Por qual espírito? Pelo espírito do erro, do engano. Exatamente, do erro e do engano. É inspirada por Lúcifer e por Emanuel. Entende? Qual que é o propósito deles? Em destruir os primogênitos de Papai Alcho. Em destruir as montanhas. Onde que o irmão leu? Isaías 14. Lê aí, irmão. No entanto, dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de alto. Colocarei meu trono e estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Viu? A montanha da Assembleia. Porque as montanhas representam o quê? Os primogênitos. Por isso que refere ao monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí quando pega aquele que pratica, assemelha a ele ao quê? Aquele que cavou profundo, colocou o alicerce sobre a rocha, veio a torrente, a enchente. Bom, tá lendo lá? Deixa aqui aberto em 1 Crônicas. 1276. Lucas, Lucas 6. Em Salmo 48, Ah, no versículo 2 fala: o monte Sião está no longínquo do norte, cidade do grande rei. por quê? Porque assim como é a habitação, assim também é o rei. Aí fala aqui, ó. Lucas 6. Lucas 6, 48. Viu, irmão, que Mateus ele fala: lança aqui, vai lançar essa montanha fora. Ô dó dele. Ô dó dele, hein, irmão? A montanha é o que? Inabalável, permanece para sempre. Louvarei o teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão. Quem vai ser lançado fora vai ser o que? A amoeira, e vai ser replantada no mar. A fé que está sendo nos dada, irmão, é a fé necessária de subir e falar: sai daqui e vai replantar lá em Babilônia. Entende? Quando chegar em Babilônia, vai ser o que? Rejeitado pelos próprios filhos, porque é o reino dividido. É o reino dividido, não vai prevalecer. E aqui Lucas 6,48 fala assim: assemelha-se, fala assim, vamos começar no sério. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparável. Assemelha-se, é semelhante. Micael é o que? Semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar. Viu? Não pôde abalar, não pôde abalar, não pôde abalar, porque estava bem construída. Viu? E veio a enchente e não pôde abalar. Aí nós vamos lá, antes de nós voltar lá em Crônicas, vamos lá em Salmos. Salmos 18. Irmãos, eu falo para os irmãos. 879. Com o Ial não se zomba, não se brinca. Salmo
Salmos 18. Viu? Veio a torrente e não pôde o quê? Abalar. Aí você pega aqui Salmos 18. 28. Aonde, mano? 28? 18, 28? Deixa eu ver. Não, é aqui, ó. 18, 5. Isso. Não, vamos pegar no 2 aqui. 18:2. Salmos 18:2. Fala assim: Ele disse: Eu te amo, Iau minha força, Iau é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador é meu Iau, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Seja louvado. Eu invoquei a Iau e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam. As torrentes, viu que as torrentes veio? As torrentes de Belial me aterravam. Cercavam-me os laços de Sheol. As ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia invoquei a Iau, ao meu Iau, e lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. E aqui fala, irmão, e a terra balançou e tremeu, e as bases dos montes se abalaram, porque não estavam aprofundados a Iau, mas esse que recebeu o nome Azestes, o manto, e o nome, ele aprofundou e compreendeu os segredos mais profundos de Iau, que era necessário abalar esses que eram abaláveis, para que permanecesse só aqueles que são inabaláveis, pois confiam em Iau. E aqui nós vemos que foi abalado aqueles que foram o quê? Foram infiéis, que não tinham alicerçado, não tinham colocado sua base sobre a rocha. E quando você vai lá, irmãos, em Salmos 125, Salmo 125. Página 909, página 1000. Por isso que você entende sobre a montanha, as montanhas invejarem a montanha que Iau, o que? Quis habitar. Por isso que as montanhas o invejaram. E naquele momento, eles foram o que? Foram após outro. Foram o que? Se unir àquelas criaturas que foram criadas no mar. E naquilo levou para elas o que? Maldição. Porque se uniram a seres diferentes. Página 999. Fala assim, ó. E quem que não se abalou com aquelas, como se diz, aquelas torrentes de Belial? Oi? Não. Iauxa, Micaial. Porque ele sabia que naquele momento era necessário aquilo acontecer, para ele ser revestido na realeza e voltar e destruir tanto o pai quanto o filho, tanto Lúcifer quanto Emanuel. Por quê? Porque ele voltaria muito mais forte, como um sol de 7 dias reunidos. Ele sabia, porque ele aprofundou e ele compreendeu todo o projeto de Iau, irmão. E aquilo estava sobre o projeto. Por isso que ele não se abalou. Por isso que ele não se abalou. Por isso que ao aprofundar
O Espírito, ele o quê? Ele vai até o mais profundo de algo para compreender todo o segredo e revela para os pequeninos. E aqui quando você pega aqui Salmo 125, Salmo 125, versículo 1, fala assim: os que confiam em Yahweh são como o monte Sião, nunca se abala, está firme para sempre. E ao Shalom, as montanhas a envolve, e Yahweh envolve o seu povo, desde agora e para sempre. Viu? Se envolve a montanha, faz deles o que? Coluna e sustentáculo da verdade, o firmamento do reino. Por quê? Porque aquela montanha de Sião representa aquele que não se abalou. Por isso que aqui fala aqueles que confiam em Yahweh. O que o irmão quer falar? Fala envolve muralha, tá em volta, envolvendo. As montanhas as envolvem. Aonde que o irmão está vendo? Está firme para sempre, Yahweh Shalom. Isso. As montanhas a envolvem. E aqui fala Yahweh Shalom, porque quando você pega em Apocalipse, abre em Apocalipse, irmão. Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12 fala assim: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Yahweh, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Yahweh e o nome da cidade do meu Yahweh, e o meu novo nome. Viu? Por quê? Porque se torna aí ao Shalom, a igreja de Yahweh, a coluna, o firmamento. Porque Yahweh, ele não habita em templos feitos por mão de homem. Habita o quê? Nos seus filhos. Dentro dos seus filhos. É a montanha, é semelhante àquele que é chamado e representa. Entende? Por isso que fala, aquele que pratica é semelhante àquele que cavou, aprofundou, veio as torrentes e não pôde o que? Abalar. E quando você vê, fala assim, os que confiam em Yahweh é semelhante o monte ou a montanha de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Viu? E quando você vê, irmãos, vê todo esse segredo hoje, Satanás ele fica furioso, querendo nos atrapalhar. Mas quando ele vem, faz a bagunça, mas ele não passa de um perdedor. Viu que Mateus, ele querendo lançar fora a montanha, e quem vai ser lançado vai ser a árvore. Vão estar vendo de novo? Vai ser a árvore, a moeira, viu? A moeira. Lucas 1819. Lucas 17:5 fala assim: Lucas 17:5 fala: os apóstolos disseram ao mestre, aumenta em nós a fé. E o mestre lhe respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, como esse que é semelhante ao grão de mostarda, que está na fé e está compartilhando a fé que já está recebendo dele, é necessária.
já é necessária para fazer isso aqui, ó. A fé, com a fé que tendes como um grão de mostarda, se disseres a esta amoeira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vai o quê? Vos obedecer. Lançando ele, fala, replanta-te no mar. Replanta-te no mar. E você vê em Mateus, ele queria o quê? Queria fazer isso com a montanha sagrada de Ial. A montanha em que você pega aqui Salmos 68, Salmos 68, Salmos 68, 931. Salmos 68, 68, 16. Sessenta e oito, 2, fala assim, Ial se levanta, viu? Ial se levanta, seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente, tu os dissipas como a fumaça se dissipa. Aí você vai lá, no 16. Ó montanha de Ial, montanha de Bazã, montanha elevada, montanha de Bazã, ó montanhas elevadas, por que invejais a montanha em que Ial quis habitar, e Ial nela residirá perpetuamente. Perpetuamente. Porque nós sabemos que aquele, quando ele voltar a ser o sétimo, se revestir na realeza, quando ele revestir, quando ele vestir novamente as vestes, você vê que ele levará o que? O nome. Ele levará o nome. E ele levará o que? O nome de Ial. E isso nós vemos aonde? Lá em Apocalipse 19. Abre aí Apocalipse 19. Hã? Tudo para pertencer a ele. Exatamente. Irmão, nós temos só um versículo aqui. 1 Coríntios 3, no 16, fala, não sabeis que sois do templo de Ial e que o Espírito de Ial habita em vós? Se alguém destrói o templo de Ial, Ial o destruirá, pois o templo de Ial é santo, e esse templo sois vós. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso, mas vós sois do Machia, e o Machia é de Ial. Exatamente, mano. Exatamente. E aí você vê que ele habita em nós. Quando fala montanha habitável, está representando aquele que não se abalou. Veio as torrentes de Belial, mas não se abalou. O Monte Sião está lá. Ial está lá? Não. Ial está na luz inacessível. Ele habita dentro do cavaleiro. Quando você pega aqui, ó, Apocalipse 19, e confirmando que o nome que carrega é o nome de Ial. Quando você pega aqui, ó, Apocalipse 19, (19, 11), fala assim: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. E Ial, ele age segundo a justiça da mão desse fiel e verdadeiro. E esse fiel e verdadeiro, ele já tinha sondado
e já sabia os propósitos e sabia o momento em que ele seria chamado de Espírito perpetuamente. Ele sabia que aquela abalação era necessária. Ele sabia, mas aquele abalar não era para ele, mas era para abalar aqueles que não eram alicerçados. E quando você pega aqui, irmão, Apocalipse 11, 19 e 11 fala: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Viu? O céu aberto, representando o quê? A Arca da Aliança, porque em Apocalipse 11, 19, faz um link com 19 e 11. Fala que o céu do templo foi aberto e apareceu o quê? A Arca da sua aliança, que é esse cavaleiro, porque esse cavaleiro carrega o nome de Yahweh. Ele carrega, ele é o que? É a glória de Yahweh. É a face de Yahweh. E ele leva o nome de Yahweh. E quando pega aqui, Apocalipse 19, 11, fala: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco. E aqui esse cavalo branco nós sabemos que é um querubim. Porque conforme em Salmos 99, fala que há o que? Ele monta sobre querubins. E fala assim: cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas ou coroas. Ele, o que? Foi curado. Por isso que fala: médico, cura-te a ti mesmo. Porque o sexto é o sétimo. E ele está o que? Ajuntando as pedrinhas que foi arrancado do teu peito. E aqui fala: e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Ele veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Yahweh. O exército do céu o acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente, resplandecente, resplandecente. Os que... O que, irmãos? Daniel 12? Os que são esclarecidos resplandecerão. Os que são esclarecidos resplandecerão. Aí fala que o exército do céu acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. É ele quem apacentará com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. E aqui, irmão, e aqui, no 12, Apocalipse 19, 12 fala: seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muito diadema, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Aí vamos ver o nome que esse cavaleiro leva com ele, lá em Salmo 68, confirmando. É um salmo maravilhoso que o irmão Marcos Beethoven ontem leu, instruído através do Espírito de Yahweh, que é compartilhado conosco. E é um salmo muito lindo. E quando você pega aqui Salmo 68, 4, fala assim: mas os justos se rejubilam, exaltam na presença de Yahweh, na alegria eles se rejubilam. Cantai a Yahweh, tocai ao seu nome, abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Yahweh, exaltai em sua presença, porque ele carrega o nome de Yahweh. E aqui fala: abriu caminho ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Yahweh. Exaltai em sua presença. Aí, irmão, quando você pega aqui,
Aí fala aqui, ó, no 31, 68, 31. E aqui fala no 23, fala, o mestre disse, de Bazã, eu faço voltar das profundezas do mar, para que ao sangue banhes o teu pé, e a língua de teus cães, os pastores, tenham sua ração de inimigos. Aí fala aqui, ó, Salmo 68, 31, fala assim, ameaça a feras dos caniços, viu? Ameaça a fera dos caniços, a tropa dos touros com o novilho dos povos, para que ela se submeta com barras de prata. Dispersa os povos que amam as guerras. Do Egito virão os grandes. A Etiópia estenderá as mãos para Ial. Cantai a Ial, reinos da terra, tocai para o cavaleiro dos céus, os céus antigos. Ele eleva sua voz poderosa, reconheceis a força de Ial. Em Israel está seu esplendor, nas nuvens a sua força, desde o seu santuário. Ial é terrível, ele é Ial de Israel, que dá ao povo força e poder. Bendito seja Ial. E aqui fala, ameaça a fera dos caniços, a tropa dos touros com os novilhos dos povos. Viu? E foi dado que um caniço. Mas aqui está mostrando aqueles que são o quê? Rebeldes e são ameaçados. Aí fala assim, ameaça a fera dos caniços, a tropa dos touros com o novilho dos povos. Viu? O novilho dos povos. Qual que é o novilho dos povos? Que eles quiseram adorar? Lúcifer. E aqui fala, ameaça a fera dos caniços, a tropa dos touros com o novilho dos povos, para que ela se submeta com barras de prata. Dispersa os povos que amam as guerras, do Egito virão os grandes, Etiópia estenderá as mãos para Ial. E quando você pega aqui, irmãos, para você ver o nome que ele carrega, o cavaleiro, em Salmo 68, 5. Exatamente. Mas eles são destruídos através do quê? Através das barras de prata. E nós vemos que Sardes é o quê? Prata, e vai ficar o que? O resto de Sardes, para o que? Destruir esse que o povo tanto idolatrou por tanto tempo. Aí 68, (68, 5) fala, cantai a Ial, tocai ao seu nome, abri o caminho ao cavaleiro das nuvens, porque é aquele que recebeu as vestes, o manto, o nome, a missão, que carrega o nome de Ial. E você vê logo em seguida, seu nome é Ial, exaltai em sua presença. E aqui quando você vê, irmão,
abrir caminho ao cavaleiro das nuvens, seu nome é Yahweh, você abre lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, 12. 12 não, 11. Aí fala: vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Em outras palavras, o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. E você vê que o cavaleiro carrega o nome de Iau, o nome de Iau. E você vê que o Monte Sião representa ele, a sua morada representa ele, porque assim como fala o Monte de Sião é semelhante ao Monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E você vê que aquele que pratica é semelhante àquele que cavou e lançou o alicerce sobre a rocha, veio as torrentes e não pôde o quê? Abalar, porque sondou o mais profundo dos projetos de Iau, para não ser pego o quê? De surpresa, não se abalar. Sabia que os projetos de Iau era aquele. Muitas das vezes não sabia o tempo, a hora, mas sabia. Confiava em Iau, porque Iau age segundo o que é a justiça das mãos dele. E você vê que Mateus, ele queria o quê? Lançar fora a montanha. E quando você volta lá, em Lucas não fala montanha, fala amoeira. Vamos lá abrir lá, Lucas. Hã? Lucas 17. 1819. Lucas 17:5. Fala assim: os apóstolos disseram ao mestre: aumente em nós a fé. O mestre lhe respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se disser a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ela vai o quê? Só com a fé que está sendo nos dada aqui, irmão. Por quê? Porque nós vamos subir criancinha. Nós estamos crescendo em graça e conhecimento, mas Samuel foi entregue no templo ainda criança. Uma representação de Filadélfia vai ser entregue no templo criança. Mas o tamanho que já tem, já vai ter uma grande autoridade de falar com aquele que está usurpando, falar: sai, vai replantar em outro lugar. Entende aqui? Fala aqui, ó, café. E fala assim: com a fé que vocês estão recebendo. Aí você abre lá em 1 Crônicas 14:15. 1 Crônicas 14:15. Viu? Mateus queria o quê? Lançar fora o que? A montanha. 568. E a montanha representa aquele que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que queria inspirar o povo nessa mentira de lançar a montanha fora vai ser pego na própria armadilha, conforme o que?
conforme Provérbios que nós lemos. Vamos ler antes lá. Antes de nós ler aqui 1 Crônicas, irmão, vamos lá em é Salmos? Sete quinze. Salmo 7,15. Salmo 7,15. 869. Salmo 7,15. Salmo 7,16. Fala assim: ele cava e aprofunda o buraco, mas cai na própria cova que fez. Entende? Cai na própria cova que ele fez. E quando você abre lá, irmão, vamos ver a amoeira. Oi? Amoreira. Isso, amoreira. Isso mesmo. 1 Crônicas 14,15. Primeira Crônicas 14,15. Fala assim: e quando ouvires um ruído de passo no alto das amoreiras, por quê? Porque quando Satanás está lá, é referido como amoreiras, que é o que? É lançado fora. E é restituído o que? O Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A árvore que vai ser arrancada, né? A árvore que vai ser arrancada. Aí fala assim: quando ouvires um ruído de passo no alto das amoreiras, então darás o início à batalha. Não. É sinal de que Iau sai à tua frente para vencer o exército filisteu. Davi fez como Iau lhe ordenou e desbaratou o exército filisteu desde Gabaon até Gaza. A fama de Davi se espalhou-se por todas as regiões e Iau tornou temido por todas as nações. E aqui nós vemos o ruído da amoreiras, porque é uma representação de Satanás que vai ser arrancado lá de cima, porque quando ele está lá, habitando lá, é uma representação de amoreiras, que vai ser cortada e lançada fora, que são aquelas aves impuras. Por isso que Raial grita: caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônio, porque essas amoreiras foi plantada em Babilônia. Mas quando o exército celestial chega, é o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque está arraizado, construído. O alicerce é a rocha. Entende, irmãos? E aqui fala ao ruído da amoreiras, ao ruído. Aí você pega em Apocalipse.
Apocalipse 9. Ai, ruídos. Viu, irmãos? E quando você pega aqui, ó, e tinham ruídos. Hã? 9:8? 9:7. Vamos pegar o 7. Fala assim: um aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo preparado para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelo semelhante ao cabelo de mulheres, e dentes como de leões. Tinham couraça como de ferro, e o ruído de suas asas. Viu? Esses aqui nós sabemos que são aqueles que foram após outro. São aqueles primogênitos que habitavam na montanha sagrada, que representavam uma montanha, mas foram lançados fora e se uniram a querubins. E você vê que o ruído remete o que? Às asas. E quem tem asa? Querubins. E fala-se ao ruído das amoreiras. Aí vai ser o que? O sinal da batalha. E Ezequiel 1:24 fala dos ruídos das asas dos querubins também, que dava para ouvir. Então leia alto, irmã. Assim, 24. Eu ouvi o ruído de suas asas, semelhante ao ruído de grandes águas, semelhante à voz do Todo-Poderoso quando se ouve. Viu? Havia um ruído como uma tempestade, como um acampamento, quando pararam, abaixaram as suas asas. Viu? Mostrando quem vai ser destruído, quem vai ser lançado fora, vai ser eles. E com um pouco de fé que nós estamos recebendo, por isso que em 1 Crônicas 14, 15 fala: e quando ouvires um ruído de passos no alto das amoreiras, então darás o início à batalha. E o sinal de que Iau sai à tua frente para vencer o exército dos filisteus. Davi fez como Iau lhe ordenou e desbaratou o exército filisteu desde Gabaon até Gaza. A fama de Davi se espalhou por todas as regiões, e Iau tornou temido por todas as nações. Viu? Quem vai ser lançado fora, vai ser arrancado. Viu como que Mateus é um evangelho anátema, amaldiçoado, vai contra a vontade de Iau. Entende? E aqui você vê. Vamos ler lá de novo. Lucas 17. Por que com a fé que nós temos? Por quê? Com o que nós estamos aprendendo vai ser necessário. Arranca-te daqui e vai. Chispa. Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao mestre: aumente em nós a fé. O mestre lhe respondeu: com a fé que tendes, como semelhante a um grão de mostarda,
Se disseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Porque está mostrando que aqueles apóstolos, eles não tinham fé. Eles não absolviam a fé. Mas nós absolvemos. E o que está sendo nos dado, nós vamos ser entregue crianças. Filho varão, Samuel foi entregue criança. Mas com pouco que está sendo nos dado, vai ser o necessário de subir e pegar Lúcifer e os seus cavalinhos e lançar fora aqueles 200 milhões de cavalos e falar: vai replantar em outro lugar. Replanta-te no mar. Replanta-te no mar. Vai lá para Babilônia, porque aqui não há mais lugar para você. Entende, irmão? Ele vai ver. E a fé que nós temos, que nós estamos recebendo, é a fé necessária. Porque papai, no momento que ele teve no deserto, ele teve fome. E você vê que Satanás, Lúcifer, negou não, até quis dar, mas era um pão fermentado, um ensino fermentado. Mas papai, ele se tornou Ial, forte e valente, não foi à toa. Ele veio como um homem. Você vê que Satanás o eleva nas alturas e quer ditar as regras. Não recebe, não espera o papai ditar, falar: esse reino que é meu, ó, aferidor de medida, grava em tua mente, porque eu vou passar o decreto sobre a repartição da herança. E você vai cumprir conforme eu estou estabelecendo. Satanás não fez isso, ele fez ao contrário. Levou o papai nas alturas e quis o quê? Ludibriá-lo. Ele quis oferecer. Isso aqui é meu. Tudo é meu. Foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser. Entende? Por isso que é colocado o outro no lugar. Por quê? Porque Satanás, ele era o aferidor de medida. Ele administrava cada um no seu reino. Cada um no seu reino. Mas ele soberbeceu. E outra coisa, ele não foi e usurpou. Hã? Não foi dado para ele, foi entregue. Foi entregue para administrar. Não foi dado. E assim, em Apocalipse 11, é o que é chamado outro. E ele, junto com Micael, ele, o que? Ajuda Micael. E Micael, ele olha a riqueza e vê que a riqueza, a herança dele é deliciosa. Mas ele é bondoso e compartilha. E ele lança o decreto. E ele fala as partes que vai ser compartilhado com os seus filhos, que vai ser administrado. E no momento em que ele vê a herança dele, ele se torna o sétimo. E ele toca a trombeta, porque ele já sabe para quem vai dar cada parte nas regiões celestiais. E naquele momento ele troca a trombeta e acontece o tribunal do Mashiach. E ali ele o quê? Ele compartilha a herança, porque ele já mediu e ele já sabe a parte de cada um que vai ser entregue. Entende, irmãos? E Satanás quis o quê? Usurpar
E esse quer colocar no lugar de Lúcifer, ele não usa, pelo contrário, ele leva Micael e fica caladinho, esperando Micael dar o quê? Os decretos. Decretar. Entende? Decretar. E Micael é levado até a mais alta. E ele olha e fala assim: como é delicioso a minha herança. Ele mede o templo. Ele é levado em toda a região. E ele vê as criaturas adorando a Yahweh. Todos se prostrando enquanto ele passa. Se prostrando aos pés, porque sabe que o reino foi tomado novamente por aquele que é de direito. E as criaturas se prostram. E ele contempla das alturas todas as nações se prostrando e adorando o nome que ele carrega, o nome de Yahweh. Entende? E você vê essas grandezas, irmão. Porque Satanás, no momento que o papai teve fome, ele queria dar o que? Fermento para o papai. Queria dar fermento para o papai. Por isso que fala aqui, ó. Papai teve fome. Queria comer. E o papai, ele passa essa instrução para Micael: lança o teu pão. Vamos ver essa passagem, irmão? Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes 11:1. Eclesiastes 11:1. Eclesiastes 11:1 fala assim: saber assumir o risco. O teólogo colocou aqui. Entende? O teólogo colocou. Aí fala assim: joga teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrará. Reparte com 7 e mesmo com o 8º, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra, e quando uma árvore cai, tanto ao sul como ao norte, no lugar onde cai, aí ficará. Aí ele já está falando: alimenta esse povo, pois no momento certo você vai ter o pão para se alimentar. Você vai ser alimentado. E quando fala 7, são aqueles filhos que chegaram o quê? À perfeição, que vieram junto com ele. Por que falou 8º? Porque o 8º é quem, irmão André, quando fala 8º? Gabriel. E você vê que Gabriel é colocado no lugar de Lúcifer. E Lúcifer, ele tinha o quê? Tinha o pão para alimentar o papai no deserto. Quando o papai teve sede, ele teve sede, irmão? Não, porque o espírito, ele é o espírito de temor, é o anjo das águas, deu de beber o papai. Sede ele não teve, mas ele teve o que? Fome de comer pão. E naquele momento Satanás deu ele pão? Não deu ele pão, até queria, mas era um pão amaldiçoado, um pão fermentado. E o papai fala: esse pão já está rejeitado, é de séculos em século, desde quando você foi criado, eu já sabia que você iria se rebelar. Porque sabia, irmão,
Nada sai do controle de papai. Por isso que ele compartilhou o pão com todos. Com todos ele compartilhou o pão. Com Micael e todos. E o único que veio e alimentou o papai foi só o braço. Por isso que ele fala, ninguém esteve comigo a não ser o meu braço. Porque todos aqueles que receberam o pão não vieram para alimentar o papai, a fé do papai. E hoje, quando nós recebemos uma revelação do Espírito, nós compartilhamos com o nosso mensageiro, porque ele lançou o pão, ele nos deu pão. E aqui fala, Eclesiastes 11:1, joga teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com o 8º. Pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Aí quando você vai lá em Lucas 4, o Espírito alimenta com água, refrigera o papai. Mas no momento em que ele teve fome, ele não foi alimentado, irmão, no deserto, pelo seu trono. Ele não foi alimentado no deserto pelo seu trono. E o trono, ele tinha o quê? Tinha o conhecimento. Ele tinha o conhecimento. Não é à toa que é chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não quis alimentar o papai. Pelo contrário, queria usurpar mais. Porque não acreditava que aquele, sem nenhuma formosura, era o papai. Ele estava como aqueles fariseus ao redor, mas querendo o quê? Querendo destruir a árvore da vida. E quando você pega aqui, irmão, Lucas 4:1 fala assim, Lucas 4:1, e Alcha, pleno do Espírito, por quê? Porque ele era perfeito e foi dado mais. Porque ele compartilhou o Espírito. Naquele momento o Espírito entrega a ele mais. Ele fala assim, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito, através do deserto. Durante 40 dias é tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias. E passado esse tempo, teve fome. E disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E replicou-lhe, acho que está escrito, não só de pão viverá o homem. E o diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos da terra e disse, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Olha só para você ver a astúcia de Satanás. Leva o papai, em vez de alimentar o papai, falar isso aqui tudo é teu. Tudo é teu. Eu não tenho nada. Eu sou seu mordomo, seu servo. Eu sou seu servo. Eu sou a sua montaria. Eu estou aqui debaixo do seu jugo. Isso quer alimentar o papai. Entende? Por isso que Lúcifer é tirado da administração, porque ele queria usurpar. E quando você pega lá em Apocalipse 11, Apocalipse 11:1. Apocalipse 11:1. Aí fala assim:
Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara. Viu que os caniços, ele ameaça os caniços, e ainda fala touro, para mostrar que esses caniços esse caniço que foi dado é um querubim. Em Salmos 68, aí fala aqui, ó, Apocalipse 11:1, deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara. Por quê? Semelhante a uma vara, porque é vara. Ele é um poste que está num lugar alto e vai ser cortado e lançado fora. E assemelha esse caniço, fala caniço por quê? Para diferenciar, irmão. Para diferenciar, porque a vara, essa vara, ela se tornou o quê? Se tornou impura, desprezada. E a palavra fala, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desconsiderados. Aí fala, deram-me um caniço. Quem deram um caniço? Deu para quem? Para Micael. Semelhante a uma vara, dizendo, levanta-te e mede o templo de Al, o altar, os quais nele adoram. Viu? Mede a tua herança. Sobe e mede a tua herança. Mede a tua herança. Essa é a mensagem de hoje, né, irmãos? Gratidão, papai Alcha. É de perseverança, irmão, que nós temos necessidade. Então vamos, dar gratidão, papai, por essa palavra. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E assim seja. Gratidão, papai.